Olá, sou Brasílio Villi e no meu canal você vê muita coisa de fotografia. Nesse vídeo aqui eu quero contar algumas coisas referente à colocação de suportes para tubos de papel de fundo infinito. Aqui eu estou com um pedacinho pequeno, mas ele é uma solução e às vezes quando mal instalado ele gera muito problema no seu dia a dia. Então o papel tem uma série de macetes e eu vou começar a mostrar em vários vídeos os problemas que você encontra no dia a dia. Para poder fazer a demonstração eu vou usar uma ferramenta muito útil que você também encontra lá na Diafilme, que é um gancho de suporte para você prender os tubos quando você precisar fazer uma fotografia num lugar que não seja necessariamente o estúdio ou no seu estúdio usando o tripé. Então você prende o suporte diretamente aqui num tripé e você pode regular depois as alturas, posições e tudo mais. O nosso sistema todo funciona baseado em duas peças para prender o fundo infinito, que é você fazer a colocação dessa peça em relação ao tubo que você está fazendo. Só que se você fizer como eu acabei de fazer, colocar direto no tubo de papel esse expansor, funciona na primeira hora. Depois disso, esse tubo, por ter um tubo de papel, ele vai flambar, ele vai entortar e vai acabar amassando todo o seu fundo de papel fotográfico novo e você não vai gostar nada disso. Então, a gente não utiliza o tubo direto com o expansor. O expansor tem duas peças, essa aqui que é o terminal para um lado e esse é o terminal em que você vai pôr a correntinha. Como é que ele funciona basicamente? Eu tenho um conjunto com um parafuso e essa peça amarela pode ser de outras cores. Quando você aperta esse parafuso, ele vai se expandindo e vai travar dentro do tubo que você colocar, que vai ser um tubo metálico para poder fazer um resultado bem bom. Como é que eu faço a preparação e como é que eu tenho que ter esse tubo? Primeiro, eu tenho um tubo normalmente metálico, os de alumínio são os melhores, e ele vai ser colocado exatamente aqui dentro, ou seja, no lado esquerdo e direito. Você tem que fazer a instalação na parede de forma correta, no nível, e essa colocação aqui, o que vai acontecer? Quando eu pego o tubo de alumínio e coloco aqui, ele, a hora que você for atarrachando, você vai apertar o manípulo aqui e vai rodando até você sentir ele travar, e isso vai fazer com que o tubo prenda direitinho no tubo de alumínio. Tubo de plástico PVC também não funciona, ele flamba, então não invente moda, eu estou usando aqui só para demonstração, para ficar mais fácil como você encaixa e como é que você coloca esse tubo dentro do sistema. E o alinhamento da borda dele aqui vai ser o alinhamento com o fundo. Uma vez que você tenha feito esse alinhamento travado, o papel já estará aqui dentro, como nesse exemplo aqui. Você vai colocar no seu suporte, prendendo na lateral, e aí eu posso prender de duas formas. Eu posso prender com essa guia, esse quadrado aqui no plano horizontal e posso também colocar no plano vertical. Eu prefiro a montagem no plano em que o quadrado fica liso em relação a baixo, para eu poder botar a cremalheira, a engrenagem aqui com a correntinha, para que ela não embole nele mesmo e nem pule da engrenagem. Uma vez que você tenha montado, coloque no alinhamento os dois tubos, as duas laterais, você terá o conjunto encaixado. Aí falta a etapa da corrente.
A corrente, quando montado desse jeito, essa engrenagem pode trabalhar solta mais para a esquerda ou mais para a direita, exatamente para quando você tiver mais tubos, um vai ficar desalinhado com o outro na engrenagem e na corrente e não embole na hora que você traciona para subir ou descer o meu material, o fundo infinito. No kit vem um conjunto da corrente. Essa corrente é uma série de elos que você pode encaixar ou desencaixar um do outro. Ele é fácil, de plástico, você pode remover ou acrescentar mais anéis nesse conjunto para fazer com que o teu sistema funcione. Vem um contrapeso também para manter a sua corrente esticadinha e a engrenagem aqui prenda de forma correta. Como é que eu faço a montagem desse sistema no sistema da minha engrenagem aqui? Eu vou passar o meu sistema aqui, a engrenagem, a parte da frente e a parte de trás, ou simplesmente eu vou fazer com que ele circule, que é a melhor maneira para se encaixar. Então, você vendo aí que eu estou conseguindo puxar para cima e para baixo e vou fechar o elo. Uma vez que eu fechei o elo, eu consigo tracionar mais ou menos a minha engrenagem, ou seja, ida e volta. E o posicionamento do papel, você vai fazer com que ele se encaixe no tubo e ele tenha o deslocamento para que saia por trás do rolo. Quando você monta pela frente, a inércia e o jogo das forças acaba escorregando o rolo e ele desce inteiro. Quando você monta ele descendo por trás, o equilíbrio de forças vai fazer com que ele se mantenha mais estável e você não precisa travar isso aqui de forma alguma. Ele próprio se mantém no lugar e você consegue enrolar e desenrolar com qualidade sem estragar o seu material. Com o conjunto das peças em mãos, com o seu tubo já emendado no tamanho certo, você vai colocar o papel dentro do tubo e vai deixar que ele escorregue por trás da montagem. Então, meu suporte vai ser feito na parede assim. Então, eu prenderia isso na parede desse jeito. Como é que eu faço a base? Eu vou pegar o expansor que vai ter o lado com a corrente, vou introduzir no meu tubo e vou girar o parafuso aqui até que eu consiga fazer o travamento correto e eu sinta que a pressão ficou forte o suficiente para deixar ele travado e ele girar. Se você apertar demais, ele vai travar todo o sistema, ele não vai rotacionar e eu preciso manter ele rotacionando. Então, a pressão do expansor tem que ser suficiente para ele ficar estável dentro do meu tubo. Então você preste atenção porque ele vai ter que rodar. Essa peça aqui fica solta e o resto, a engrenagem e o tubo ficam travados. Essa gira e esse aqui não gira, porque a hora que eu colocar a corrente ele vai girar junto. A outra peça é a peça de ajuste. Ele tem uma corrediça para a esquerda e para a direita para vocês, caso tenha colocado na parede um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá o suporte, você possa fazer a correção dessa posição sem problemas. Esse você vai encaixar do outro lado. Uma vez encaixado, ajustado, se ele tiver com pressão, você ajusta e trava até ele ficar firme no conjunto todo. E essa posição aqui, ele vai ter a corrediça para a esquerda e a direita. Aí imaginem que eu tenho esse suporte que eu mostrei para vocês aqui, para poder trabalhar com tripé. Lógico que eu tenho que estar esquerda e direita alinhados de forma correta. Vou encaixar um dos lados primeiro, aí você pode encaixar, eu prefiro normalmente encaixar o lado que não vai a corrente, depois eu encaixo a lateral da corrente. E eu tenho duas posições de
colocação. Uma em que isso aqui fica, o rotador fica na horizontal ou na vertical. Estão vendo? Horizontal, vertical. Eu vou colocar na horizontal, que é a minha preferência. Uma vez feito isso, eu estou com o conjunto montado e ele já pode trabalhar rolando para cima ou para baixo. Agora falta a corrente. Vou fazer a corrente ser instalada nessa engrenagem. Nessa engrenagem, para poder instalar, eu passo a peça e vou rodando a minha engrenagem até fazer a circulação completa e simplesmente fecho o meu engate aqui. E eu tenho lá minha correntinha com o contrapeso e agora eu posso rolar meu tubo para cima ou para baixo. Não esqueça de travar o rolo com fita crepe, isso você viu em outro vídeo comigo. Uma instalação bem feita significa que você vai ter 1, 2, 3, 4, 6 rolos pendurados um seguido do outro de maneira correta. Esse alinhamento da cremalheira, você está vendo o espaço também que tem aqui, é para fazer com que fiquem desalinhadas as correntes e instalado de maneira correta para você subir ou descer o fundo sem ter problema nenhum no conjunto. Um conjunto estável é uma garantia de que o teu fundo infinito vai durar mais. Não utilize tubo fino para coisas, distâncias maiores do que 2 metros, porque ele acaba danificando também, com a pressão e a umidade, o rolo de papel.